Olá família boa, seja muito bem-vindo ao novo tutorial aqui no nosso canal da PS Creative, ok? Eu sou Pedro Juliana Fernando Antônio, mais conhecido por PS Bruno Pix, fundador do projeto de batalha de designer em Angola, ok? E hoje eu estou a trazer esse tutorial na qual muitos de vocês pediram e tomei então essa iniciativa de poder produzir esse conteúdo na finalidade de poder ajudar a todos vocês. Portanto, eu só peço a todos que toda pessoa que estiver a assistir esse conteúdo que deixe o seu comentário, diz a respeito do que achar do conteúdo, da explicação e até o produto final. Deixa aqui as suas sugestões aqui nos comentários, ok? E também dá os like, partilhe o máximo possível para os outros, na finalidade de poder ajudar o canal, ok? A meta é chegarmos 10 mil e então conto com todos vocês, ok, manos? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Ok, eu estou aqui na minha tela principal e eu tenho aqui essa pasta onde nós temos mais ou menos essas três imagens na qual nós vamos utilizar para a produção do nosso panfleto. E aqui nós temos algumas pastas, temos aqui as fontes na qual nós vamos utilizar, tem aqui alguns ícones também que nós vamos utilizar e tem também essa pasta de logotipos onde nós temos os logotipos, né? Ok, então sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Vamos entrar aqui no Photoshop e vamos aqui criar como estão aqui um novo arquivo. Eu vou criar o meu panfleto na folha A3, caso aqui não tenha, é simples, é só vir aqui no menu impressão e procura por folha A3, ok? Tá aqui, então vamos renomear aqui o nosso panfleto de... vamos mesmo por tutorial. E já não vou fazer absolutamente mais nada e venho logo criar. Então temos aqui a nossa folha no nosso ambiente do Photoshop e logo de seguida a primeira coisa na qual nós vamos fazer é anexarmos, neste caso, as imagens principais aqui dentro do nosso projeto. Mas antes disso, vou criar uma cor sólida, vir neste ícone de meia lua, você dar um clique, ele abre este menu onde tem várias opções e a opção na qual nós vamos aqui selecionar esta primeira de cor sólida, ok? Eu dou um clique e automaticamente me abre esse seletor de cores por onde eu poderia escolher a cor na qual eu achar conveniente. Então eu vou puxar aqui nas laranjas, né? Mais ou menos essa cor aqui, né? O código é este. Então confirmo, ok? Tenho aqui agora o meu fundo sólido com esta cor laranja. Agora, logo em seguida, o que eu vou fazer é vir aqui em arquivo e selecionar essa opção de colocar incorporados, ok? Quando a gente dá um clique, ele abre o gestor de arquivo que nos dá mais ou menos a liberdade de nós podermos navegar as pastas por onde estão os nossos conteúdos. Neste caso, a nossa pasta está no ambiente de trabalho, está aqui, vamos dar 2 cliques para abrirmos. Eu vou mais ou menos aqui mudar a vista, né? Deixar assim, e posso mais ou menos fazer aqui, neste caso, selecionar, por exemplo, essa imagem 3, né? Ele já vem aqui dentro. Vou dar aqui 2 cliques, está aqui, né? E faço novamente o mesmo processo, né? Colocar incorporado e vou selecionar a imagem principal na qual eu vou considerar, que é este daqui, e vou fazer novamente o mesmo processo, ok? Essa é só uma das vias que nós achamos conveniente. Então temos aqui 3 imagens e na qual nós acabamos de adicionar no nosso projeto. Então aqui nas pastas eu vou apertar com Shift e clico aqui nessa imagem, a última, para fazer a seleção nas 3. Agora vou clicar Ctrl G, ele automaticamente cria uma pasta por onde ele adiciona todas aquelas imagens, ok? E eu vou renomear aqui, dizer imagens, confirmar. E este fundo também vou criar Ctrl G, criar uma pasta
e vou renomear de BG, né? Background, como se fosse nosso fundo, yeah? Então tá aí, já criei aqui duas pastas. Portanto, esta primeira imagem, esta vou ocultar, esta também vou ocultar e este também vou ocultar. O que eu vou fazer de seguida aqui? Venho aqui embaixo, venho aqui nas minhas formas, eu vou mais ou menos aqui selecionar essa ferramenta de retângulo, a primeira, o atalho dele é U. Então, venho aqui mais ou menos fazer esta figura aqui, ok? Ele me cria esse retângulo e aqui nessa opção eu vou dar 2 cliques para ele abrir o seletor de cores e vamos adicionar, neste caso, a cor branca, escolher, neste caso, a cor branca, ok? Vamos confirmar. Vamos apertar aqui na nossa ferramenta de Movie Tool. Vou apertar Ctrl A para fazer a seleção de tudo e venho mais ou menos centralizar este objeto, ok? Está centralizado. Vou adicionar Ctrl D para tirar essa seleção, ok? Agora nós temos aqui o nosso fundo. Esta imagem que está aqui abaixo, está aqui, eu vou mais ou menos posicioná-lo aqui. E este de cima, este não, este daqui, vamos arrastá-lo abaixo também daqui desse nosso retângulo branco e vamos posicioná-lo mais ou menos aqui. Deixando mais ou menos assim, ok? E nas duas imagens, né, nós vamos adicionar aqui uma opacidade de 40%. Acredito que esteja bom. Aqui também vamos por 40%. Inclusive, podemos selecionar as duas imagens e adicionarmos a opção mais ou menos de sobrepor, ok? Dar um clique, ele mais ou menos vai criar este efeito aqui, interessante. Ok, e esta imagem de cima nós vamos aqui mais ou menos dar habilitar, né, para que seja visível. Portanto, eu vou utilizar aqui uma ferramenta de seleção automática, mas nós podemos usar em termos de fazermos recorte de imagem. Existem várias opções na qual nós podemos utilizar. Podemos mais ou menos selecionarmos uma ferramenta de caneta, né, e vamos mais ou menos, né, fazendo aqui o desenho de acordo a essa imagem, ok? Mas eu vou mais ou menos utilizar a opção de selecionar, né, a seleção automática para ver o que vai dar. Então, para isso, vem aqui em seleção, né, selecionar, perdão, e vamos escolher a opção assunto. O assunto, mais ou menos, é a personagem que se encontra dentro da nossa imagem. Então, nesse exato momento, o Photoshop está a fazer uma leitura desta imagem e então nos dá aqui a uma seleção mais ou menos deste assunto, que seria a personagem na imagem. Portanto, uma vez que ele selecionou toda a imagem, eu venho nesta opção aqui e crio uma máscara. As máscaras, o que acontece? Se notarmos aqui na nossa imagem, agora nós já temos aqui dois objetos. Tem este objeto que é a própria imagem e tem este que é a máscara, onde nós temos o preto e branco. O preto é toda a parte que na qual foi ocultada, escondida, e a branca é exatamente a parte visível, ok? Então nós criamos uma máscara e ele habilitou, né, nesse caso, toda a parte selecionada. E feito isso, nós vamos dar aqui 2 cliques por cima da máscara, né? Ele nos abre essas opções aqui nas propriedades. Vamos selecionar esta opção aqui, selecionar e mascarar, ok? Ele vai mais ou menos nos abrir esta opção aqui. Aqui, se caso o teu esteja em uma dessas opções, seleciona este de sobrepor, né, para ficar igualzinho ao meu. Ok, e feito isso, nós vamos usar esta segunda ferramenta, caso o teu esteja aqui, use essa segunda ferramenta. Vamos dar mais ou menos um zoom in. O zoom in, eu estou a apertar Alt no meu teclado e estou mais ou menos rolando o scroll do mouse. Quer dizer, se eu mandar para cima, ele amplia. Se eu mandar para baixo, ele mais ou menos faz o inverso, ok? Então, eu vou mais ou menos ampliar esta imagem e venho aqui nessa região, venho mais ou menos fazer isso daqui para tirar aquelas imperfeições
que estão ali na roupa dela, ok? Faço isso até aqui ao último, aqui no fim, perdão. E aqui também faço o mesmo processo, ok? Venho mais ou menos fazendo essa seleção, ou melhor, borrando aqui, tirando as imperfeições na roupa dela, ok? Para aumentar o mouse e diminuir, apertar Alt, mandando com o botão direito carregado do mouse, você manda para a direita, ele amplia, manda para a esquerda, ele vai diminuindo, ok? Então é muito simples. Ou então aperta o botão direito do mouse, você tem aqui a opção da tabela, caso você queira aumentar ou diminuir, ok? Isso aí. Portanto, vou continuar a fazer o mesmo processo, venho mais ou menos fazendo isso daqui. Eu poderia usar um outro método de fazer recorte dessa imagem, mas acredito que levaria muito tempo. Então vamos usar esse método, né? E imagina que ele aqui também tirou o brinco, nós vamos depois organizar melhor isso. Então eu venho aqui por cima, vou confirmar, ok? Vou confirmar, depois vou organizar melhor. Vou dar aqui um ok. E ele, se notarmos agora, ele tirou um pouco aquela imperfeição. Agora vamos aqui ampliar a nossa imagem. A imagem também não está com uma boa qualidade, mas dá jeito, ok? Vamos aqui selecionar a nossa opção de pincel, né? Com o botão direito do mouse nós podemos diminuir a partir daqui, ou apertando Alt, botão direito do mouse carregado, mandar para a direita ele aumenta, mandando para a esquerda vai diminuindo. Ok, o que eu quero aqui é mais ou menos pintar esta opção. Aqui, ou melhor, dar a visibilidade à parte que foi ocultada. Então, para isso eu vou inverter a minha máscara aqui, neste caso as cores aqui, né? Para adicionar o branco, para mais ou menos dar a visibilidade à parte na qual foi ocultada. Então, está aqui o branco e eu começo a pintar. Se vocês notarem, a seleção está por cima da máscara. Okay? Então, é importante ver esses detalhes. Okay? Então, vamos mais ou menos fazendo isto daqui, né? E pintar isto. E também venho aqui, faço o mesmo processo. Ok? Yeah, é mais ou menos isso. Agora, temos aqui a nossa imagem, né? Temos aqui a nossa imagem, eu vou mais ou menos deixá-lo nessa posição. Aqui, essa imagem, eu vou mais ou menos apertar Ctrl T. Eu cliquei por cima da imagem, ele veio aqui na opção da imagem, vou apertar Ctrl T e vou aumentar um pouco o tamanho dela, ok? Aumentar um pouco o tamanho desta imagem, pelo menos assim até aqui. E deixá-la. E este também vou apertar Ctrl T e vou mais ou menos aumentar. Deixá-lo mais ou menos assim. Agora, se notarmos, essa imagem também afetou essa outra imagem. Então, para isso, para resolvermos esse assunto é muito simples. Você vem por cima daquela imagem que é este daqui, né? Você cria aqui uma máscara e seleciona a opção preta, neste caso. Com o nosso pincel selecionado, você aumenta o tamanho e vem mais ou menos limpar esta parte aqui. Aumenta o fluxo mesmo a 100% para que possa limpar tudo. E mais ou menos aqui também por baixo vamos só dar alguns cliques para ele limpar de forma suave. Ok, feito isto daqui, nós vamos agora adicionar um título aqui atrás, que seria o título principal, certo? Então, para isso, eu vou só aumentar um pouco também esse retângulo, somente deixá-lo assim. Esta imagem vou agora diminuir um pouco, Ctrl T, também deixá-lo assim, ok? E este daqui também vou diminuir um pouco, deixá-lo mais ou menos assim. E aqui também vou criar uma máscara e vou mais ou menos limpar essa parte de baixo. Esta vou ainda aumentar pagando, porque nós fizemos mudanças e tudo mais.
Ok, então nós temos esse resultado. Agora nós vamos adicionar os nossos textos. Para isso eu clico aqui na minha forma, certo? Dentro aqui eu vou criar uma pasta em que vou dizer texto. Vou confirmar. Ok. Aqui embaixo eu venho aqui na minha ferramenta de texto e vou dar um clique aqui fora. E venho mais ou menos aqui e aperto Ctrl A para fazer a seleção de tudo. E vou mais ou menos selecionar aqui a fonte, deixa eu ver, esta fonte aqui, ok? Couture Rectangle, Couture, né? Então, vou adicionar esta fonte, ok? E venho mais ou menos aqui ampliar, né? Deixá-lo mais ou menos assim. E a fonte, ela não vai estar na preta, então, se notarem, eu cliquei aqui, uma vez que está selecionada, cliquei aqui e mais ou menos vou clicar aqui, né, para ele capturar essa cor. Vou confirmar e vou ampliar um pouco para melhor visibilidade. E então clico novamente no texto, Ctrl A para fazer a seleção de toda a informação e vou escrever domingo, ok? Domingo, vou apertar Ctrl A novamente para fazer aqui a seleção e amplio esta fonte até mais ou menos assim, né? Perdão. Então, eu venho mais ou menos deixá-lo aqui, inclusive ela, vou dar Ctrl T para fazer a seleção e vou diminuir mais ou menos até a esta posição, ok? Então, feito isto daqui, no domingos, vou apertar Ctrl J, ele automaticamente duplica aquele texto e este aqui, apertando Shift, eu arrasto para baixo, né? Carregando o botão direito do mouse, arrasto para baixo, ok? Para que ela esteja na mesma linha, na mesma coluna, na verdade. Ok, então dei 2 cliques por este texto de baixo e vou mais ou menos adicionar outra informação. Vou pôr caliente. Caliente significa quente, é uma palavra espanhola, ok? Mais ou menos estamos a considerar como Domingo Caliente é o nome do evento, ok? Agora, para si, você pode adicionar o nome na qual você achar conveniente. A ideia aqui é só nós criarmos o panfleto e para mais ou menos entendermos de como que a gente consegue fazer isso. Então, esses textos na qual nós estamos aqui a adicionar, elas são feitas de forma aleatória só estão a servir mais ou menos de estudo, ok? Mas no seu caso você pode adicionar o título que você achar conveniente. Então, feito isso, você confirma aqui ali naquele ícone, né? E tenho aqui essa informação. Eu vou apertar Ctrl e vou selecionar aqui no domingo, então tenho aqui a seleção dos dois. Vou apertar Ctrl A para fazer a seleção de toda a informação e clico nesta opção aqui para centralizar, para garantir a centralização. Neste caso, isso está centralizado ao centro. Vou apertar Ctrl D e ele tira esta seleção. Ok, então tenho aqui Domingo Caliente. Portanto, qual é o próximo passo na qual a gente vai aqui executar? O próximo passo seria, se vocês notarem, aqui o texto não está, esses textos não estão dentro da pasta, então eu vou arrastá-lo na pasta de texto. Então está ali, pasta de texto, nosso título. Tudo bem. Agora o que vamos fazer, vamos lá ver, vamos adicionar outras informações aqui. Inclusive isso aqui acho diminuir, está muito... Perdão, fiz aqui algumas mudanças, nem expliquei. Apertei Ctrl T por cima da forma e apertei Shift Alt e mais ou menos arrasto para que o efeito na qual está sendo, toda a mudança que está sendo feita do lado direito para que possa refletir ao lado esquerdo. Então vou mais ou menos deixar aqui. Confirmar. Ok, venho aqui nos textos novamente e venho aqui na parte de cima da imagem. Aqui vou criar mais uma nova pasta em que vou dizer texto 2. Vou confirmar. Então aqui eu crio mais um texto, né? E
Ctrl A para fazer a seleção desse texto. Vou mudar a cor para a cor branca, ok? Vou dar aqui um OK e venho aqui diminuir esta fonte, mais ou menos assim. Vou confirmar, vou apertar aqui Move Tool para mover essa informação ao sítio onde eu quero. Eu vou mais ou menos arrastá-lo aqui. Vou ampliar esta informação. Aqui eu vou mais ou menos dizer, vou adicionar as paqueiras. As Paqueiras é o nome de um grupo na qual fez muito sucesso aqui no Soio, nos anos 2010, 2011, 2012. Um grupo de meninas que dançavam bué e, portanto, então é mais ou menos isso. Mas isso não nos importa, é só está a servir de exemplo, ok? Noto que essa informação ainda está muito grande. Então, aqui, mais ou menos, é está muito alto. Eu vou mais ou menos diminuir mais um pouco aqui a minha fonte. Deixá-la mais ou menos até aqui. Eu acho que assim fica... Não, também está muito estreitinho. Não, fazer isso daqui. Vou apertar aqui nos textos, né? Vou apertar Ctrl T também. Vou diminuir um pouco, mais ou menos assim, ok? Para criar aqui bom intervalo. Ok, aqui então já tem bom espaço, tudo bem. Este daqui, tá bom. Aqui nas paqueiras, vamos adicionar uma forma aqui acima deles, mais ou menos assim. Cria uma forma por cima. Essa forma eu vou adicionar na cor branca, ok? A forma está por cima. Aperta Ctrl T por cima da forma e manda mais ou menos assim para que esteja no mesmo nível, ok? Ok. Esta informação de paquera você pode duplicar com Ctrl J. Agora já são duas informações, né, duplicadas. E essa manda por cima. Agora, como a nossa forma está por cima desses textos, o que nós vamos fazer? Esse texto aqui que nós duplicamos, vamos adicionar por cima da forma, ok? E vamos mudar a cor desta forma para laranja. Vamos confirmar e vamos confirmar também aqui. Esta informação vai ficar mais ou menos aqui por cima desta forma. O que vamos fazer? Vamos dar 2 cliques por este texto. Aqui nas propriedades, né? Aqui, tela de propriedade, caso essa tela não estiver disponível, é muito simples localizar, é só vir em janelas e ativar a opção propriedades. Ele vai mais ou menos abrir. Então, aqui nós vamos diminuir essa fonte, mais ou menos assim. Vamos diminuir. E vamos aqui aumentar o espaçamento, poderia ser, né? Ou melhor, vamos aqui selecionar, vamos escolher uma outra fonte. Vamos escolher mesmo uma outra fonte, um pouco grossa, pode ser essa daqui. Vamos confirmar com esta daqui. 18, vamos diminuir até 12. O que vamos fazer, como ele é muito estreito, baixinha e larga essa fonte, então nós vamos aqui dar uma configurada aqui nas propriedades desta fonte. Aqui no espaçamento nós podemos diminuir um pouco, né? Mais ou menos para que ele possa mais ou menos aqui encolher-se. E aqui deixa eu ver, vamos aqui clicar naquela opção para abrir mais outras opções. Aqui estamos a ver aqui a altura. Nós podemos aumentar ainda mais essa altura dessa fonte, né? Aumentar a altura desta fonte. Aqui o espaçamento entre as letras podemos botar mais ou menos até 80. E vamos mais ou menos 12 pontos. 10 também muito pouco. O último tem que ser 12. Vamos confirmar. E vamos mais ou menos mandar aqui por cima. Vamos mesmo selecionar essa fonte, diminuir, deixá-lo mais ou menos assim, ok? Eu apertei Ctrl T por cima dessa fonte e diminui um pouco. Deixei mais ou menos assim. Essa informação, nós vamos pôr aqui tração, neste caso seria, deixa eu lá ver, vai ser atrações, perdão. Vamos confirmar
Sons. Essa fonte é elegível a caráter especial, então vou usar outro método. Vou apertar A, vou mais ou menos C ou ES. Atracons. Ok, temos este problema, podemos resolver para adicionarmos, neste caso aqui a seta, podemos fazer assim, podemos mais ou menos fazer assim, por cima da fonte, nós duplicamos essa fonte, vamos dar 2 cliques, e vamos apertar aqui no til, para abrir o til, certo? Ele até selecionou o til, podemos eliminar um, ok? Adicionamos aqui essa opção, e podemos duplicar novamente esse til, com Ctrl J, 2 cliques e apertarmos mais ou menos aqui na vírgula. E na vírgula nós podemos mais ou menos fazer isso daqui, né? Para que só tenhamos aqui aquilo que nós queremos. Então, atrações. Pelo menos fica assim. Daí, Ctrl T, vamos diminuir um pouco. Ok. Então temos aqui um resultado. Então esses três elementos esses três aqui nós selecionamos todos eles com Ctrl. Podemos apertar o botão direito do mouse e linkar, ok? Então esta opção aqui, vincular. Ele cria os links automaticamente. Se eu apertar no texto o til, essas informações que eu adicionei de forma separada, elas também ficam junto, porque eu aqui criei o link, ok? Espero que tenham entendido como eu fiz. E família, eu sei que vocês estão a gostar do tutorial e eu quero aqui mais ou menos pedir-vos mais uma vez para que possam inscrever-se no nosso canal. Ajude um canal a chegar a 10 mil inscritos. Nós só estamos nos 2.000, a caminho de 3.000, estamos muito, mas muito lentos. Então vamos dinamizar, vamos ajudar o canal do vosso irmão. Eu vos ajudo fazendo esses conteúdos e vocês me ajudam partilhando os mesmos conteúdos, curtindo, comentando, inscrevendo-se no canal. E assim estaremos nós a ajudarmos de um ao outro. Estaremos nós também a contribuir, a darmos a nossa contribuição naquilo que é o nosso país, né? E o mundo lá fora. Então, mano, vamos nos ajudar. Bora lá inscrever-se. Então, ok, vamos lá continuar com o nosso tutorial. Aqui na tração eu posso apertar Ctrl T e vou mais ou menos ampliar para que mais ou menos chegue até assim, né? Chega mais ou menos assim. Este aqui na forma, posso apertar Ctrl T, vou mandar para cima apertando Shift, ok? Vou dar Enter, vou aqui baixar um pouco. Então tenho aqui esse resultado. Este também acho que posso mandar um pouco para baixo. Ok. Então tem mais ou menos essa informação. Agora vamos continuar. Aqui por baixo poderia adicionar mais uma outra informação e vamos fazer mais ou menos assim. Esta informação aqui eu posso duplicar. Vamos lá ver. Vamos fazer assim. Vou selecionar novamente e Ctrl G, ele cria uma pasta dentro daquela pasta, né? Errado. Deixa eu só repetir Ctrl Z. Estou a apertar Ctrl Z para voltar. Ok. Tenho aqui todos esses elementos selecionados. Então vou apertar Ctrl G. Então ele cria uma pasta. Ok. E essa espaqueira também adiciono aqui em cima da pasta para que todo aquele grupo fique aí dentro ali. Então vou duplicar a mesma pasta com Ctrl J e apertando Shift eu venho aqui abaixo, ok? Ele cria duas opções. E dessas opções você aqui pode adicionar outras informações que na qual você acha conveniente. Aqui atrações. Por exemplo, o que nós vamos fazer aqui, deixa lá ver. Você aqui pode adicionar outras informações. Agora, como nós linkamos com esses elementos, então você pode tirar esse vínculo, desvincular as camadas, né?
e mais ou menos elimina estes daqui. Você fica apenas com... Adiciona aqui uma outra informação que na qual você acha conveniente. Podemos adicionar aqui as fofinhas. Esses são nomes que na qual estou aqui a adicionar. E aqui você pode adicionar uma outra informação que você acha conveniente, ok? Pode ser, por exemplo, música, né? Música, vamos lá ver, aplicar aqui música, centro, errado. Música, vamos usar o mesmo método que nós usamos, né? Duplicar esta camada com Ctrl J de música. Vamos dar 2 cliques por cima e vamos adicionar aqui a centro aguda, ok? Vamos confirmar e vamos mais ou menos posicioná-lo. Vamos ampliar. Ele criou 2. Elimina 1. Clica com Ctrl A para fazer a seleção de tudo. E vamos aumentar o tamanho para que fique grande. Ficou muito grande. Vamos diminuir com Ctrl T. Diminuir mais um pouquinho. Aperto Shift. Mando para cima. Tá, fica mais ou menos assim, ok? Ok, então temos música também ali. E faço a seleção com Ctrl os 2. Vincular camadas. Ok, tenho aqui essas informações e vocês aqui podem adicionar as informações que vocês acharem conveniente. Por baixo, aqui nessa parte aqui de baixo, nós vamos adicionar outra informação usando outra fonte. Vamos aqui sair dessas pastas, vamos clicar e vamos adicionar mais ou menos hora. E Ctrl A fez a seleção e vamos escolher a fonte. Vamos lá ver qual a fonte que vamos usar. Vamos usar esta fonte aqui mesma. Vamos diminuir essa informação. Vamos diminuir mais ou menos até aqui. Vamos adicionar a cor branca para que tenha um bom contraste com a laranja. E com Move Tool, vamos aqui mais ou menos posicioná-lo aqui. E abaixo, né? Abaixo, vou duplicar essa camada com Ctrl J e vou arrastar aqui abaixo, arrastando aqui abaixo e vou dar 2 cliques. Eu vou pôr 21, nesse caso 21 horas, né? Vou pôr aqui 21 e mais a letra H. Vou confirmar e tenho então essa informação aqui. Ok. Esses dois, vou apertar, apertei Ctrl e selecionei, dei um clique no outro, fiz a seleção. E aqui vou mais ou menos apertar Ctrl G para criar a pasta. E aqui eu vou dizer hora. Este daqui pode ser música. Este daqui vamos pôr atrações. Ok. Então tenho essa informação aqui. Inclusive aqui a hora posso mandar ainda mais para baixo, para que não fique bem próximo dali. E ok. E aqui a hora, vou apertar Ctrl J por cima dessa pasta, ele duplicou, e vou mandar para outro lado, apertando Shift e Ctrl, né, para que fique na mesma linha, arrastando para outro lado. Então tenho aqui essa informação do outro lado, e aqui eu vou mais ou menos adicionar 07, porque é a data de hoje que está sendo gravado esse vídeo. Posso aumentar para ter Ctrl, espera só me repetir. Dando 2 cliques, eu aperto 07 e aperto Ctrl A para fazer a seleção e amplio, neste caso aumento o tamanho a 40. Vou confirmar. Este de baixo também vamos dar 2 cliques e vamos pôr aqui novembro. Vou apertar Ctrl A para fazer a seleção de tudo e vou diminuir o tamanho desta fonte. Até 17, está tudo. 17 é muito pouco.
tem que considerar também o espaçamento. Ok, então temos aqui essa informação. Ok, feito isto daqui, poderia usar também as réguas, mas pronto, não vamos usar, mas eu acho que vamos mesmo usar para melhor profissionalismo, né? Com os textos. Portanto, venho aqui onde está a visualização, né? Vamos ativar as guias, nesse caso vamos usar guias e novo layout de guias. Ok, novo layout de guia abre esse novo layout de guias e aqui adicione uma cor e deixa mais ou menos assim, as margens, né? 200 pixels, conforme eu deixei. Então, confirmo. Então, isso agora começa, nos dá já um novo padrão, que aqui a informação mais ou menos já está a fugir, né? Então, o que vamos fazer? Vamos lá ver. Os textos são estes daqui, toda essa pasta de texto. Vou apertar Ctrl T e vou diminuir até mais ou menos a esta posição. Assim. Ok? Vou confirmar. Vamos lá ver. Fugiu muito. Apertar Ctrl Z para voltar ao estado normal. Vamos lá ver. Ok. Vamos fazer assim. Esse texto tá bom. Também essa imagem que eu acho que tá fixe. Conforme tá, vamos deixar mesmo assim conforme tá, né? Conforme está, tudo bem. Aqui por cima eu vou adicionar uma outra informação, mas para isso venho aqui nas formas, botão direito do mouse, vou adicionar a ferramenta de elipse. Vou apertar Shift para criar um círculo perfeito, porque se eu deixar, ele automaticamente fica de forma livre. E eu, como quero um círculo perfeito, então aperto Shift, mais ou menos crio um círculo perfeito. Ok, vou mover ele mais ou menos aqui. Venho aqui na minha ferramenta de texto e quando ele aparece essas linhas azuis, venho aqui mais ou menos na linha e dou um clique para que a informação fique no círculo. Ok, vou aqui para domingo neste caso, vou apertar Ctrl A e vou diminuir o tamanho desta fonte, mais ou menos assim. Confirmo. Este círculo posso eliminar e tenho então este efeito mais ou menos aqui assim. Ok, tenho essa informação. Agora, o que nos falta fazermos nesse exato momento? Vamos adicionar outras informações aqui. Inclusive, ela pode mais ou menos... Vou apertar Ctrl T para ir por cima dela. Vou mais ou menos diminuir também mais assim. Ok? E depois... vamos adicionar ícones aqui, ok? Então, vamos organizar as nossas pastas a princípio. Vamos ver, os textos estão ali. Vamos criar aqui uma nova pasta, vindo aqui em pasta, e vamos dizer ícones. Em ícones, eu venho dentro dos ícones, vou selecionar apenas esses três ainda inicialmente, e vou arrastá-los aqui dentro. Vou confirmar. Os três estão aqui. Com Ctrl fiz a seleção de todos os ícones e arrasto na pasta de ícones. Então agora eles já estão dentro da pasta. Ok. Dentro dessa pasta eu posso dar 2 cliques por cima dela para abrir aqui o estilo das camadas. E vou selecionar a opção sobreposição de cor, para que dê uma cor sólida, ok? Aqui vou deixar mesmo branco, ok? Vou confirmar. E dentro, agora eu começo mais ou menos a organizar essa informação. Esta aqui vai ficar aqui no meio, as garrafas ficam acima. Vou fazer a seleção aqui da pasta, aperto Ctrl T, e vou diminuir mais ou menos, apertando Alt, né? Diminuindo aqui de forma centralizada.
arrasto até que fique mais ou menos nessa medida e vou mais ou menos posicioná-los aqui. Vou ampliar, deixá-lo mais ou menos. Ele tem de estar por cima. Ok, a data. Onde está a data? Pasta de texto, hora e data. Aqui é data. Data. Ok. Então a data com Ctrl posso mandar para cima aquela pasta toda onde está o conjunto da data. Ok. As garrafas ficam mais ou menos também aqui. Ok. E ela até pode também, podemos baixar ela mais ou menos até que chegue aqui abaixo, né? Para que tenhamos aqui esta informação, quer dizer, para tenhamos esses resultados aqui, né? Ok, feito isto, o que vamos fazer agora é adicionar outra informação aqui acima. Mas antes vamos adicionar um ingrediente por cima de preto e branco, né? De um lado preto, do outro invisível. Vamos ver isso na prática para mais ou menos entendermos daquilo que estamos aqui a explicar. Então, aqui por cima da imagem, aqui, vamos criar... Clicando nessa opção de meia lua, vamos selecionar agora a segunda opção, degradê. Ok, ele abre aqui a parte de degradê. Caso o teu esteja configurado um outro degradê, é só você vir, abrir essa opção. Os primeiros degradês, você seleciona essa primeira opção. Caso, por exemplo, o teu esteja assim, né? Você pode clicar nesta opção e mais ou menos, essa aqui de cima de preto, vem aqui na opacidade e manda para 0. Certo? Para que mais ou menos tenha esse efeito aqui. Aqui no preto deixa 100%. Confirma aqui. Ok? Então temos um degradê linear, onde nós podemos mais ou menos mandar para cima, para baixo. Eu quero que mais ou menos fique assim, né? Assim. E vamos confirmar. Por cima deste degradê aqui na máscara, seleciona por lá e seleciona o teu pincel com a cor preta. Ok? Aumenta aqui o tamanho, neste caso, do teu pincel e mais ou menos apaga um pouco essa opção. Ou melhor, ele está aqui o branco aplicado. Vamos fazer assim, dá 2 cliques aqui nessa opção, mais um clique. Nós ocultamos aqui 0%, aqui de baixo não ocultamos. Então, a parte de baixo também de branco, nós... podemos mudar 0. Não, 0 não. Ok. Então temos essa opção. Ou melhor, vamos fazer assim. Ele como já vem de forma padrão este daqui. Ok. É cor preta. Então vamos fazer assim, vamos repetir o processo aqui. Com a cor branca aplicada aqui, só vamos selecionar a cor preta, ok? Vamos confirmar, aqui de cima 0%, ok. Temos então esse resultado, ok? Vamos confirmar também aqui. Não sei se entenderam, vamos repetir ou melhor, para melhor, eu acho que não fiz uma confusão e sacalhei, embaralhei. Eliminei, ok? Vamos repetir o mesmo processo. Vem aqui na opção, né, de meia lua, clica em degradê. Ele abre aqui um degradê. O meu já vem configurado este aqui, mas no teu, se estiver, por exemplo, um outro configurado, por exemplo, um preto e branco, mais ou menos assim, o que vais fazer? Você vai mais ou menos vir neste de cima e baixa a opacidade a 0%, ok? E este de branco aqui, manda para preto. Ok? Confirma, confirma, confirma. Nós temos então aqui o nosso degradê aplicado. Então, aqui, clica na máscara. Vamos aqui selecionar a opção do nosso pincel ou apertar o atalho B, que ele vai selecionar lá. Amplia o teu pincel e mais ou menos, né? Com a cor preta, você mais ou menos limpa essa parte de cima para que tenhamos esse resultado, ok?
Ok, então nós temos essa informação. Então tem aqui o nosso degradê aplicado. Agora, feito isto daqui, o que vamos fazer é adicionarmos outra informação aqui acima. Para isso, nós podemos vir aqui nos nossos textos, já que os textos estão acima da camada da imagem, do degradê e do background. Então nós podemos adicionar ainda nesses textos. Então dentro da pasta de texto, alteração, nós podemos aqui criar mais uma outra pasta e dizer título, né? Título. Yeah. E aqui título veio em minúsculo. Eu quero tudo meu título. Título leva acento. Ok, título. Então aqui eu clico, né? E mais ou menos vou selecionar uma outra fonte. Vou escolher uma outra fonte. O nome desta fonte, okay? O nome desta fonte é este daqui. É Playwright, ok? Playwright. Então aqui vou aumentar mais ou menos o tamanho desta fonte, ok? E vou posicioná-lo mais ou menos aqui. E vou apertar Ctrl A para fazer a seleção desta toda a fonte e vou escrever Domingos, D maiúscula, o resto é minúscula, domingo. Perdão, é domingo. Ok. Ctrl A novamente, vou ainda ampliar mais essa imagem até mais ou menos chegar até a este tamanho. A cor vou adicionar esta aqui, do fundo, da mesma daqui, e confirmo, aqui também confirmo. Então temos essa representação, mais ou menos. Inclusive ela ficou um pouco pequena, que estou a sentir. Vou apertar Ctrl T nele e vou ampliá-lo. Então você tem mais ou menos esta tarefa, né? Vai sempre analisando na medida que vai fazendo o panfleto. Então aqui a informação não pode ficar na roupa. Então vamos fazer como? Esta parte da alteração, da pasta de alteração está aqui. Esta parte da música. Então seleciono a pasta da música, esta e da hora, os três, e mando para cima, assim. E ela lhe subo também um pouco mais acima, assim. E é isso. Agora, em domingos aqui por baixo, ela pode subir também um pouquinho mais. Então, descer um pouco. Ok. Ctrl A e clico nessa opção para centralizar o domingo. Ctrl D para ter essa seleção. Aqui por baixo de domingos eu vou adicionar outra informação, ok? Clico lá. E esta informação ela vai estar numa fonte diferente. Então eu vou escolher esta fonte aqui, eu acho. Esta? Será? Não. Esta aqui não. Vou selecionar outra. Esta daqui. Ok. Está muito agrudado. Acho que vamos nas propriedades dessa fonte para vermos a configuração. Ok. Então vamos voltar ao estado normal, que seria 100%. Né? E aqui o espaçamento vamos deixar também normal, que é 0, para que fique assim. Ok. Agora, dentro aqui dessa nossa informação, nós vamos escrever DJ da casa, DJ Xilala. Esses todos os nomes estão inventados de Xilala, nem eu conheço. Então é só para ver que eu estou criando aqui uma criatividade, né? Então vou mais ou menos mandar para aqui. Okay. E vamos adicionar a cor branca, ok? Essa informação, sinto que essas letras estão tem uma altura muito, tem bastante altura, né? E vou diminuir um pouco a altura para que fique baixinho. Então vou aqui nas propriedades. Aqui vou mais ou menos diminuir esta informação
até a 80%. Acho que 80% dá jeito. E vou confirmar, ok? Vou posicioná-lo aqui, assim. Ctrl A para centralizar no meio. Ok? Ctrl D para tirar essa seleção. Ok. Abaixo desta informação, aqui abaixo, nós podemos adicionar outra informação. Para isso, eu acho que ela pode subir mais um pouco, para que essa informação também suba mais um pouco, né? Essa também suba mais um pouco. Vamos. Ok. E ela aqui, vamos lá ver, Ctrl T, fechar ela aqui. É importante. A gente, na medida que vai fazendo, vamos sempre injetando, vamos sempre usando esses métodos. Agora, se a gente vê aqui, também vamos ter que organizar novamente. Então, esse conjunto, nós já sabemos que ele faz parte daqui, data, daqui acima. Vamos, temos a data e tem os ícones. Então, seleciono a data primeiro, vamos por parte, mandar para cima a data, pelo menos aqui, né? Ela pode subir mais um pouco. Os ícones também, que são estes, podem subir mais um pouco, pelo menos assim. Ok. Aqui também a hora e data, hora neste caso, pode subir, espera, antes, música, atrações, vai junto. Vai junto. Vai junto. Vamos voltar um pouco para baixo. Agora, aqui nós vamos dar a sequência. Nós já temos o DJ da casa. Agora o que vamos fazer? Vamos adicionar aqui uma fonte normal. Não vou fazer isso. Perdão. Só vou dar aqui um clique. Lá ver, eu acho que eu tenho essa informação no sítio. Eu mostro aqui. Selecionei. Ok, vou colar. Ok, toda a informação e Ctrl A para fazer a seleção. Vou diminuir a fonte e vou posicioná-lo aqui. A fonte que eu vou aqui adicionar para essa informação vai ser, deixa eu aqui pesquisar, acho que ela está aqui por cima, Lato. Também vai estar na pasta, ok? E aqui o estilo dela vamos adicionar, vamos adicionar black border, pode adicionar borda, e vamos aumentar aqui 16. Ok, vamos configurar aqui para 100% e aqui 0. Ok, vamos confirmar e vamos apertar Ctrl A. Vamos vir aqui em Move To e clicar nesta opção para que centralize a informação ao centro. Ctrl D para tirar a seleção, ok? Vamos aqui, eu acho que assim está perfeito. Vamos tirar essa parte do endereço, não precisamos. Você sabe que esse endereço, Ctrl A, centro de novo, Ctrl D. Ok, aqui abaixo nós vamos adicionar o nosso Instagram e aqui vamos adicionar o apoio. Então, para isso, essa informação, deixa eu ver esta informação, deixa lá, tem que ficar também aqui dentro do título. Fazer parte desse conjunto. Ok, aqui vou apertar, cliquei aqui na mesma fonte, Ctrl J, mandei para baixo, certo? Ele duplicou. 2 cliques e mais ou menos aqui vou pôr @pscreative8 traço. Vou confirmar e venho mais ou menos adicionar aqui. E venho aqui adicionar, pegar nos ícones, pego o meu Insta, arrastá-lo aqui dentro.
mais ou menos diminuir o tamanho dele e vamos posicioná-lo aqui. Ok, vamos dar 2 cliques por cima dessa imagem para abrir o estilo das camadas e vamos adicionar a cor aqui, sobreposição de cor branca. Ok, caso no teu esteja uma outra cor, é só vir aqui, escolher branca, confirma. Ok, vamos diminuir, Ctrl T, vamos diminuir a imagem e vamos mais ou menos arrastá-lo aqui. Deixá-lo mais ou menos assim. Ok, aqui posso apertar Alt, clicando por cima da fonte, se eu arrastar ele automaticamente duplica. Ok? Caso não entendeste, é só apertar Alt que ele duplica. Alt duplica. Tá vendo? Ctrl Z, ok? É muito fácil. Então, 2 cliques aqui, vamos pôr tudo maiúscula, apoio. 2 pontos. Ok? Fica aqui mais ou menos. E dentro deste apoio, eu vou mais ou menos adicionar um black aqui, para que ele fique um pouco ainda mais forte. E depois disso, vou pegar os logotipos, neste caso, estes todos aqui, arrastá-los dentro do nosso Photoshop. E Enter, 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 Enter. Temos aqui a seleção de todas as nossas fontes. E feito isto daqui, o que vamos fazer? Vamos apertar, selecionar todos eles, Ctrl G, né? Apertei Ctrl G. E ao apertar Ctrl G, eles estão dentro de uma pasta todos eles. Então, o que eu vou fazer é, vou tirá-lo dentro dos títulos e adicionar aqui acima, ok? Já não faz parte desse conjunto dos títulos. Aqui nos logotipos, vou renomear logotipo só. E vou dar 2 cliques por cima da pasta, sobreposição de cor branca, ok. Agora vou organizá-lo. Primeiro, vou apertar aqui na pasta, Ctrl T para diminuir mais e ter melhor visibilidade. Posicionar aqui. Ok, essa nossa gente mais ou menos fica aqui. BDA fica aqui. Poligno pode ficar aqui. PS Creative fica aqui. Vou mais ou menos diminuir um pouco a fonte da nossa gente. Nossa gente. Poligno. Grupo. Um dos melhores grupos do Zaire. Já tivemos. E BDA também vou diminuir mais ou menos até essa posição. Vou diminuir, vou clicar aqui novamente no logotipo, Ctrl T, vou diminuir todos. Aqui tem espaço. E vou pegar o BDA, vou mais ou menos, BDA. BDA e posicioná-lo aqui. Ok, então todos esses logotipos eu vou mais ou menos adicioná-lo aqui no apoio, certo? E vou apertar Ctrl T e diminuí-los. Vou diminuir eles. Esse apoio está muito grande. Ok, vamos ver, apoio 17, 14, vamos por 14, aqui, logotipos, todos ficam aqui, aqui PS Creative também pode baixar para 14, não pode ser muito grande, nosso ícone também aqui vai diminuir um pouco, Ctrl T, vamos diminuir, Enter. Ok, apoio volta um pouco aqui. E os logotipos também seguem.
Agora aqui posso adicionar um efeito, só um retângulozito, mais ou menos faço isso até aqui, mais ou menos assim. Só para criar aí uma ideia maluca. Isso depende de cada um, ok? BDA sinto que está muito pequeno, vou aumentar um pouco. Seleciono todos, desde todos os logotipos e venho aqui nessa opção para criar um espaçamento, o mesmo espaçamento para todos. Ok. Então tenho esta informação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor dos logotipos para laranja. Essa laranja aqui. E confirmo, ok? Não, este camarada não pode ser laranja, deve ser branco. Então tiro fora daquele grupo, da pasta. E temos esse resultado aqui, família. Nota. Família, o que acham do nosso panfleto até aqui? Quero convidá-lo mais uma vez a inscrever-se no canal. Família, ajuda. Preciso muito da vossa ajuda. Vamos fazer com que esse canal chegue a 10 mil inscritos. Vamos partilhar esse vídeo, vamos comentar no vídeo, dar os likes, para que o próprio YouTube possa entender que o conteúdo que está sendo feito é relevante, ok? Esta é a única forma que vocês podem me ajudar. Quer dizer, essa é uma das formas na qual vocês podem me ajudar, que eu vos peço bastante que façam isso. Então, isso vai me motivar ainda mais a fazer outros vídeos iguais a esse, e para também ajudando vocês, ok? Então, manos, somos todos angolanos, irmãos, vamos nos ajudar de um ao outro, ok? Então, chegando aqui, qual é o nosso próximo passo? Nós vamos adicionar agora aqui o nosso logotipo também. Vou voltar aqui, pegar o logotipo da PS Creative para indicar quem fez o panfleto. Vou diminuir, arrastar para cima aqui, vou diminuir mais, ficar melhor assim. Ok, temos ali o nosso PS Creative, pronto. Agora, o logotipo tem que estar por cima, deixa eu ver, nos textos, não faz mal, fica dentro desse texto para fazer parte desse conjunto. Ok, chegando aqui, vamos adicionar, deixa eu pensar, vamos adicionar uma cor aqui, quer dizer, um template, uma cor sólida branca, ok, branca, e vamos vir aqui em filtros, galerias de filtro, vamos converter esse objeto, e olha, aqui existem vários elementos artísticos, croquis, distorção, estilização, textura. Aqui em textura eu selecionei mais ou menos qual a opção? Esta aqui. Ok? Vocês podem também estudando mais ou menos aqui, vou ainda diminuir o tamanho disto. Ok? Para ficar assim. Vocês podem aumentar ou diminuir essa textura. Vamos mais ou menos deixar nesta posição. Confirma. Ele cria essa textura. Aí você vem aqui no modo normal, muda para outro modo, ok? Nós podemos deixar mesmo multiplicação, clicar. E depois disso nós vamos diminuir a opacidade às 20. A uns 20, ok? A uns 20. Ctrl T por cima dessa textura, vamos ampliar, né? E vamos mais ou menos rotar assim. 2 cliques por cima. Ok. Se nós agora analisarmos, existe uma pequena mudança, né? Consegue dar esse efeito muito bonito, que é muito usado nos panfletos. Ok. Feito isto daqui, e nós ainda vamos usar agora uma outra cor sólida, que desta vez vai ser a cor laranja mesmo. Laranja, firmar. E vamos mudar o modo para, deixa eu ver,
Vamos deixar a divisão, sobreposição, deixa eu ver, sobreposição, vamos deixar acho divisão, vamos deixar divisão. Aqui na máscara vamos apertar Ctrl I para fazer o inverso, né? Neste caso ocultou toda a parte que estava visível. Então com o brush, no nosso pincel, aqui, você pode dar um clique em algumas partes com a cor branca, né? Apertando X ele vai mudando. Ou você pode clicar também aqui, vai dando a mesma opção. Então aqui, muito forte, eu vou apertar, vou apertar aqui 2 no teclado, ele automaticamente baixou a opacidade a 20%. Então mais ou menos só dá aqui uns cliques, tem mais aqui uns cliques. Aqui na cara dela, posso dar um clique, né? É mais ou menos isso. Não precisa ser muito dramático. Ok, feito isto daqui, aqui nela, vamos lá voltar, ela está aqui. Vamos adicionar uma exposição. Não, perdão, na exposição. Volta lá, é vibrante. É vibratilidade, ok? Vibratilidade, essa opção aqui. Clica e vamos aumentar um pouco a vibração para ficar vermelho, né? Vamos aumentar um pouco a vibração, sim. Só que eu quero que isso seja feito nela. Então, para isso, o botão direito do mouse, criar máscara de corte, ok? Então temos ali a opção. Ele agora só afeta, não estamos a conseguir dar ideia, mas ele criou aqui um efeito nele. Ok, e chegando aqui vamos dar agora a nossa terminada, né? Neste caso, venho aqui, vamos selecionar esta opção de cor seletiva. Aqui nos vermelhos nós podemos diminuir um pouco aqui no ciano até uns 30, mais ou menos uns 30. Deixa eu selecionar uns 30, ok? E aqui no amarelo podemos aumentar, né? Aumentar, deixa eu ver, não, vamos pegar o preto. Esse aqui vamos zerar dando 2 cliques. Este aqui o preto, né? Para ele que fique, para que fique mais vermelho e mais. Também vamos adicionar 30, ok? Para que ele tenha esse efeito antes, só para vermos antes, depois. Ficou ainda mais top. Ok, feito isso, eu acho que chegamos ao resultado final. Nós poderíamos ainda mais levar isso a Camera Raw e ainda estilizar, mas eu acho que até a esta fase nós conseguimos chegar a um resultado satisfatório e eu espero ter ajudado a todos vocês e eu espero também que tenham compreendido de todos os passos na qual nós demos na criação deste panfleto. Então, antes de nós terminarmos, eu convido mais uma vez, meus irmãos, ajudem o canal a crescer, ajuda o vosso irmão a fazer com que esse canal também seja um canal de sucesso e que me motivem também ainda mais a fazer outros vídeos, certo? Façam aí as vossas sugestões, que tipo de conteúdo que eu poderia trazer nos outros vídeos. Então, espero aí o vosso feedback e tamo juntos, família. Tamo juntos. É nóis.